Vem comigo que nesse vídeo eu vou te ensinar quais são os 4 pilares fundamentais que você precisa de toda forma dominar se você quiser ter um projeto hidrossanitário de qualidade. A gente já vai falar deles. Se você está querendo fazer o projeto hidrossanitário sua renda principal ou ganhar um dinheiro extra oferecendo também esse serviço. Inicialmente, para quem é e para quem não é, então o treinamento Conexão, né? Daqui a pouco a gente vai entrar nos 4 pilares, mas para quem é, para quem não é, pode ser para você que já é engenheiro civil, já é arquiteto, faz projetos de arquitetura ou projetos de estruturais, mas ainda não oferece esse serviço de projeto hidrossanitário. É um próximo passo que você também poderia estar agregando, né? Ou não, ou pode ser para você que quer se dedicar somente a isso, somente a projetos hidrossanitários e abrir uma empresa de instalação, né? Também é para você que é aluno, que quer desenvolver uma nova habilidade agora ainda na faculdade, conseguir um emprego ou um estágio na área e você começar já a desenvolver essa parte de hidrossanitário. Eu anotei aqui também que é para você que já faz projeto hidrossanitário, mas você percebe, a gente vai falar dos 4 pilares fundamentais, que um desses pilares está um pouco fraco, né, que você precisa melhorar. Inclusive, a gente já tem alguns alunos que estão em escritórios renomados de projetos hidrossanitários e estão aqui aprendendo. Por quê? Porque eles viram a necessidade de um desses 4 pilares que a gente vai estar conversando serem aprimorados. A gente tem até professor de universidade que dá aula de hidrossanitário, de hidráulica, que está dentro do treinamento. Então, se fosse você, eu ficava comigo nesse vídeo para conferir o que eu chamo dos 4 pilares fundamentais de um projeto hidrossanitário. Antes da gente ir para o conteúdo, eu queria te explicar como eu cheguei até aqui, né? Se eu dissesse para você que assim, escolhi hidrossanitário porque eu percebi que o mercado, na hora que eu me informasse, ia estar muito bom para essa área, eu vou estar mentindo para você. Na verdade, a hidráulica acabou me escolhendo. Eu fiz meu primeiro estágio na prefeitura, foi por conta de nota, eu tinha uma média assim 91,25 e acabei entrando lá porque era um dos alunos mais bem classificados. Fiquei um ano lá e comecei a fazer um network ali com os profissionais. Eu não conhecia ninguém que trabalhava na área de engenharia. E você, se for que nem eu, sabe como é difícil se inserir num mundo tão quadrado que é a engenharia se você não tem um padrinho. E eu não tive. Então a nota me deu essa primeira oportunidade e eu fui conhecendo e conversando com outros profissionais, inclusive com esse engenheiro que era meu supervisor, que acabou comentando de uma vaga de um escritório de projetos, onde eu acabei fazendo uma entrevista e entrei também como estagiário, já o meu segundo estágio, para estar ajudando e auxiliando a implementar o BIM na empresa. E daí você pode perguntar, nossa, mas que função que te deram, né? Que responsabilidade. Eu nem sabia o que era o BIM na época. Eu nem tinha ideia sobre o que era, quais softwares que eu utilizava, como que funcionava. Eu entrei ali totalmente perdido. Então eu ia para a faculdade de manhã, estágio à tarde, à noite estudar BIM, estudar software, estudar Revit, para estar implementando na empresa no dia seguinte. Então foi uma loucura, mas foi onde eu acabei mais aprendendo e me desenvolvendo. Fiquei nessa empresa 1 ano e meio, né? E 1 ano e meio, dentro desse 1 ano e meio, eu comecei a fazer vários processos lá dentro envolvendo o BIM, sendo que um dia eles precisaram de uma ajuda, uma mão num projeto hidrossanitário, né? E não tinha ninguém lá e eles pediram para eu ajudar. E na hora que eu entrei para ajudar, nunca mais eles me devolveram para o BIM. Na verdade, até continuei auxiliando lá, mas agora mais voltado na parte de hidrossanitário. E comecei a desenvolver projeto, e comecei a ir muito bem e comecei a crescer dentro daquela empresa, que ainda era uma empresa pequena, apesar da gente já trabalhar aí com edifícios de 8, 12 pavimentos, né, tirando o tanto de residência, e foi onde eu fui mais aprendendo e onde eles foram me dando mais autonomia. Lá no final do estágio, eu já projetava sozinho, sendo apenas supervisionado pelo engenheiro. Foi quando eu percebi que precisava ir para a obra, né? Lá na prefeitura, eu atuava na Secretaria de Fazenda, eu ia conferir algumas residências, né, até comércios já pronto para tirar medida para IPTU. Então não tinha nada a ver com obra, já era algo executado. E no escritório era projeto. Também não tinha nada a ver com obra, era antes, uma etapa anterior. E eu falei assim, como engenheiro civil, eu quero ter experiência de obra. E aí que apareceu uma oportunidade de uma empresa de São Paulo, né? Eu sou aqui de Londrina, Paraná, que precisava de um estagiário aqui em Londrina para acompanhar os empreendimentos. Mas olha que coincidência, não era para apenas obra, era para acompanhar
a hidráulica. Era uma empresa de kits hidráulicos, então eles tinham uma fábrica em São Paulo, montavam os kits e esses kits chegavam pronto para execução e eu tinha que acompanhar então esses kits na obra, ver as conexões, ver se estava faltando, o que dava para ser melhorado nos kits, se os encanadores estavam entendendo, estavam conseguindo instalar de maneira correta. Então eu fiquei aí em obra, mas com um olhar totalmente voltado para a hidráulica. Isso mudou totalmente a forma de eu projetar, porque quando você projeta no Revit, quando você projeta no BIM, você está fazendo uma simulação da construção. E como que você faz uma simulação da construção se você não entende como é construído? Então quando eu fui e vi na prática, isso transformou a maneira de eu projetar. E eu fiquei aí no intensivão de obra, porque não era uma única obra, eram 8 empreendimentos ao mesmo tempo, tinha empreendimento com mais de 20 blocos e só para ver hidráulica. Então todo dia eu acordava para ver uma hidráulica diferente. E aí eu aprendi demais em campo, quando uma quarta empresa me convidou para estar ingressando como estagiário, faltando 3 meses para eu me formar, uma empresa que faz projetos para a 5ª maior construtora do país. Inclusive eu trabalhei nos projetos dessa construtora de hidrossanitário, mais uma vez. Então eu fui convidado 3 meses antes de me formar, comecei a estagiar, fui efetivado lá, fiquei mais um tempo com eles quando eu decidi abrir então o meu próprio escritório de projetos, porque estava saindo mais rentável no momento. Beleza, Pedro, entendi sua caminhada no hidrossanitário. Então é basicamente isso, a minha caminhada no hidrossanitário, tirando os anos agora que eu estou com a minha empresa. E os cursos? Então, desde que eu estou na faculdade eu ensino. Eu comecei, que nem eu falando assim, entrei lá naquela empresa para ensinar ao BIM, implementar o BIM, e isso me fez criar vários processos. Eu comecei a dar curso pelaquela empresa de Revit, de BIM, de Navisworks, softwares relacionados a isso. E eu comecei a ensinar ainda na faculdade. E aí foi indo, dei cursos para 2 empresas diferentes, falei também, vou abrir o meu curso presencial. Quando eu decidi, então, vou trazer meu curso, que é presencial para o online, abri um Instagram, ainda ensinando de Revit, né? Eu tenho um curso Revit da Tela Obra que já tem mais de 150 alunos e aí tá indo super bem. E falei, tá na hora de eu abrir um curso de hidráulica. Por quê? Porque hidráulica é a área que eu domino. E eu tenho um curso de Revit, que é de elétrica, estrutura, arquitetura, hidráulica também, obviamente, mas está na hora de eu ensinar a hidráulica, está na hora de eu ensinar esses 4 pilares que eu aprendi na prática, que eu vivenciei, para transmitir aqui para você, né? Então, como que eu decidi criar o Conexão, o treinamento? Falei, qual que é a necessidade do meu público? Aprender a fazer projeto hidrossanitário em BIM. Beleza, vou fazer predial ou vou fazer residencial? Nesse primeiro momento, optei por fazer residencial. Por quê? Porque 90% do meu público vai fazer projetos para casa. Bem pouco por cento vai fazer projeto para prédio. Bem raramente. E vou ser sincero com você, um projeto de um sobrado alto padrão é muito mais complexo do que um projeto de prédio. Prédio costuma ser bem quadrado, sempre a mesma coisa. Tem algumas particularidades? Tem algumas particularidades, com certeza. Mas é um pouco mais difícil o residencial de alto padrão. Então, eu voltei para o residencial de alto padrão porque é provavelmente onde você vai ter as suas maiores oportunidades de estar colocando em prática seu conhecimento de hidrossanitário. Talvez mais para frente saia um curso voltado para predial, para prédio, sim. Mas nesse momento eu vi que há uma demanda bem maior para o residencial e que dá para ser bem mais rentável também se você tiver uma carteira aí de clientes de alto padrão. Tá bom? Então, foi assim que eu cheguei até esse momento, né, de estar aqui conversando com você para falar um pouco do Conexão. Vamos para o conteúdo então. Quais são esses 4 pilares, né, que eu chamo os 4 pilares fundamentais de um projeto hidrossanitário? O primeiro deles é a teoria, é a norma que você precisa saber, né? Então, cada disciplina, água fria, tem a norma 5626, que foi atualizada agora em 2020, que também agregou a parte de água quente. Esgoto e ventilação de esgoto tem a 8160, águas pluviais tem a 10.844, dentro de tantas outras normas que a gente tem aí de hidrossanitário. Então, esse primeiro pilar é fundamental, saber a norma de trás para frente. É fundamental você saber. Só a norma? Não. Existem outros conteúdos complementares que vêm para ajudar a norma, como manuais, catálogos, as próprias diretrizes da concessionária, que varia de cidade para cidade. Então, aqui na minha cidade não é igual na sua, então você precisa saber consultar e aprender sobre essa parte teórica. Então, a teoria, as normas são o primeiro pilar.
e você precisa estar fundamentado nelas para projetar. Hoje a gente vê muita gente projetando fora da norma. Por quê? Porque aprendeu assim e aprendeu errado. Tá? O outro pilar é o pilar do dimensionamento. Então, a gente pode dimensionar de acordo com a norma. Obviamente, a gente deve seguir a norma, mas a norma às vezes deixa a desejar em alguns pontos de dimensionamento. Então, você precisa procurar a ciência por trás, a física por trás, entender como que funciona o dimensionamento para você estar cumprindo aí o seu papel no seu projeto. E nesse pilar, se aqui entra as normas, né, a teoria, os textos, no pilar do dimensionamento entra as planilhas para te auxiliar. E aí você pode falar, Pedro, e um software, por exemplo, da AutoQI, né, de hidrossanitário, ele faz o dimensionamento. Vale a pena? Na minha opinião, não. Tá? Por quê? Porque se você está começando agora, você não vai conseguir olhar para a solução do software e falar assim, ó, é uma solução boa ou é uma solução ruim? É uma solução coerente ou não é uma solução coerente? E na hidráulica, como a gente trabalha com pequenos elementos, como conexões, um pequeno deslize pode fazer que o seu cálculo do software saia errado. Então, eu prefiro utilizar planilhas que eu ofereço para você, porque na hora que você vai preencher e dimensionar através dela, você vai adquirindo segurança, confiança no seu trabalho e até compreendendo melhor o que está sendo desenvolvido aí no seu projeto, tá bom? Então esse é o segundo pilar, o pilar do dimensionamento através de planilhas, tá bom? E agora qual que é o terceiro pilar? O terceiro pilar é um software BIM. Beleza? Nem vou falar de AutoCAD aqui, um software BIM. Por quê? Porque é a necessidade do momento. O BIM é a necessidade do momento. A gente falou do software da AutoQI. Pode fazer nele? Pode. Se você quiser fazer o treinamento com ele, você pode fazer e você vai conseguir. Porém, a gente ensinou o Revit no treinamento, porque é o software que eu tenho maior domínio, é o software que eu aprendi mais e que eu sempre projetei nele e que esteticamente não tem para ele. Esteticamente, ele está muito à frente dos demais softwares e a gente ensina ele do zero. Então, software BIM aí para você fazer o seu projeto. Então, aqui, primeiro pilar, teoria, norma. Segundo pilar, dimensionamento, planilhas. Terceiro pilar, software e software BIM. Nesse caso, a gente vai usar o Revit. Pode usar outro? Pode usar, mas aqui eu ensino do zero o Revit. E o quarto pilar? O quarto pilar é o pilar mais polêmico, e é o que a faculdade não te ensinou, e é o que os escritórios de projeto onde você vai trabalhar não vão te ensinar, porque eles não querem te ensinar, eles não querem formar concorrentes. Então, inclusive, é onde os alunos que trabalham em grandes escritórios falam assim, nossa, para mim essa foi a melhor parte. Por quê? Porque eu vou ensinar você a lidar com o cliente, negociar com o cliente, precificar o seu projeto. Então, como que eu coloco o preço? Eu ensino alguns métodos de precificação para você ver aquilo que melhor se adequa à sua necessidade. Então, montar uma proposta, montar um contrato, um briefing inicial, é a parte de relacionamento. Então, esse quarto pilar é relacionamento e esse que muitas vezes fica oculto com você. Aqui no treinamento, não. Aqui você vai simular uma negociação com o cliente e você vai pôr na prática todo esse processo, tá bom? Vai precificar um projeto, vai montar uma proposta, vai montar um contrato, vai negociar com o cliente, tá? Então vai ter toda uma simulação que vai ser instruída dentro do treinamento como que funciona. E esses são os 4 pilares fundamentais que você precisa ter domínio aqui para continuar seguindo na sua caminhada de projetos hidrossanitários. Vamos lá. Então, motivos lógicos, né? Você pode pensar, mas estou ainda em dúvida, será que hidrossanitário é para mim? Alguns motivos lógicos por que hidrossanitário é para você. Pensa na sua turma. Pensa em quantos alunos se formam na sua turma, ou se você ainda está na faculdade, quantos alunos tem na sua turma, quanto deles pensam em seguir para hidrossanitário, ou quanto deles seguiram para projetos hidrossanitários. Na minha turma, menos de 2%. Eu consigo pensar em mim e mais um. Então, olha aí, a concorrência é baixa. A concorrência é super baixa, porque não é uma área muito visada, porque a faculdade não ensina muito sobre ela. Então, ela acaba não sendo muito visada. Outro ponto, ela está em uma ascendente. Por quê? Porque 70% a 80% das patologias na construção envolve projetos hidrossanitários. E como você começa a perceber isso, e precisa da necessidade da profissionalização da profissão,
começa a ver a necessidade desse profissional e ver que não é todo mundo que sabe fazer. Porque se todo mundo soubesse fazer, não seria 70 a 80% dos erros nos projetos hidrossanitários na execução da hidráulica. Não é verdade? E talvez você já execute e você está dentro dessa parcela que comete os erros de hidráulica, de 70 a 80% dos erros da construção. Porque você nunca dedicou um tempo para estudo de hidrossanitário pensando que é apenas mais uma disciplina, que é uma disciplina inferior, e não é bem assim. Né? Então, aquele que domina a hidráulica, aquele que domina esses 4 pilares, vai se destacar no mercado de hidrossanitário. Né? Outra coisa que a gente pode ver é que se você tiver um processo bem definido, que nem a gente oferece aqui, um passo a passo, um checklist do começo ao fim, que tem mais de 100 itens do que você tem que fazer num projeto hidrossanitário, você vai economizar tempo. E quando você economiza tempo, você consegue pegar mais projetos. Quando você consegue pegar mais projetos, você consegue fazer mais dinheiro. Então, aqui alguns motivos lógicos, porque você tem um processo bem definido, você se dedicar um tempo para estudo, para conhecimento da hidráulica, vai te fazer um profissional diferente. Né? Então tem tudo a ver com esses 4 pilares que a gente conversou e que a gente vai seguir comentando um pouco mais pra frente. E nesse momento pode ser que você tenha alguma dúvida: será que é pra mim? Todo mundo tem, se eu estivesse no seu lugar também ficaria. É aquilo lá, será que esse é o momento? Não é o momento? Eu quero te dizer que tem uma hora que você vai ter que parar de desculpas. A gente tem na turma um aluno que é deficiente auditivo. Você pode comentar: nossa, mas tem Libras no treinamento? Não, não tem. Ele faz leitura labial. No primeiro momento fiquei super preocupado. Será que isso vai dar certo? Não vai funcionar? E funciona. O cara está aprendendo, está desenvolvendo e está indo super bem aqui no curso. Então você precisa decidir: esse é o momento para mim, esse é a hora de eu pegar e mudar a minha carreira. E você pode estar pensando: não tenho tempo, porque eu já desenvolvo outras atividades, tenho outro emprego, tenho a faculdade. Mas o curso está todo gravado. As aulas são em num período para você assistir no máximo de 20 minutos. Uma ou outra aula extrapolam essa quantidade e você pode fazer no seu tempo. Totalmente no seu tempo, tranquilo. Vai desenvolvendo conforme você vai precisando. Uma outra dúvida que me perguntam muitos: Pedro, eu não sei nada de Revit, sei zero de Revit. Beleza, o treinamento continua sendo para você, porque a gente ensina o Revit do zero. Então você não precisa saber. A única coisa que você precisa fazer é baixar, assistir às aulas e aprender a desenvolver um projeto no Revit do zero, sem problema algum. Você pode estar acompanhando. Outra coisa que você pode pensar é assim: preciso de um auxílio, e você vai ter, não só meu, mas de todos os profissionais que estão envolvidos aqui no treinamento. Todos os profissionais que entram. A partir do momento que você entra, você vai ter acesso à comunidade. Nessa comunidade, se você entrar no grupo, você não vai demorar muito para perceber que é o dia inteiro trocando informação sobre o treinamento, não só sobre o treinamento, mas sobre os projetos que cada um tem desenvolvido. Então surge aquela dúvida: como que eu faço isso nesse projeto? Uma particularidade que não foi abordada no curso, porque cada projeto é um projeto. Os alunos sempre estão ali trocando informação e eu também estou sempre auxiliando. Então tá tudo aí um ambiente perfeito para você entrar e começar o seu aprendizado aqui dentro do hidrossanitário. Por isso que o nome do treinamento é Conexão, por causa da proximidade que você vai ter comigo e dos demais alunos nessa comunidade que a gente forma, tá bom? Aqui agora eu quero te levar para dentro da plataforma, porque eu posso falar à vontade, mas nada como você ver aqui dentro como que funciona, como que é dividida as aulas. Se você baixar aqui embaixo na página, você vai ver que tem a emenda completa do curso, aula por aula, do que você vai ter acesso. Tá? Mas eu quis te mostrar os 4 pilares dentro aqui da plataforma. Então, olhando aqui na plataforma, aí tem essa aula de boas-vindas, né? Você chega aqui, já tem o link do grupo, entre no grupo, tá bom? Entre no grupo. Muita informação boa e conteúdo bom é gerado lá. Etapas iniciais, que é o pilar da negociação, que é o pilar do relacionamento. Então aqui a gente vai ensinar você a ter um checklist, né? Então como que é feito o seu checklist, daí já tem planilha para você baixar, como você precifica o seu projeto, elaborar sua proposta. Então toda que a gente falou de relacionamento tá aqui. Deixa eu compartilhar a tela das planilhas com você. Então, olha as planilhas que você vai receber, mais ou menos, tá? Vai ser bem mais do que essa quantidade. Essa é a planilha de checklist para você preencher as informações do cliente, porcentagem de como está andando seu projeto. Então, ó, etapas iniciais, esgoto,
águas pluviais, água quente, cada disciplina tem diversos itens para você ticar e ir marcando aí o seu andamento e a conclusão do seu projeto, né? Não só o projeto do treinamento, mas todos os projetos que você vai pegar e desenvolver de hidrossanitário, né? Outras planilhas que nós temos aqui, planilha de precificação, né? Eu ensino aqui 3 métodos para precificar, você vai adotar aquele que faz mais sentido para você. Tá bom? Não tem problema. Isso a gente conversa dentro do treinamento. Daí tem planilha, ó, dimensionamento de água, mais planilha de dimensionamento de água, planilha de dimensionamento pluvial. São apenas algumas planilhas que eu abri aqui, mas a gente tem mais de 10 planilhas que você vai ter acesso assim que você se inscrever. Tá bom? Voltando ali para a plataforma, então a gente teve essas etapas iniciais de negociação e daí vem o primeiro módulo, que é esgoto e ventilação de esgoto. Então uma aula aqui de teoria, vou dar um play aqui para vocês verem como que funciona. Então aqui, ó, a aula de teoria sempre é com slide, tudo aí os principais tópicos da norma para você ver, a gente vai passando eles. Daí a gente vai ter aula de dimensionamento, onde eu ensino a dimensionar e também forneço as planilhas. Então, ó, a gente viu o relacionamento, a gente viu o pilar da teoria, normas, e agora o pilar do dimensionamento. Então aqui, a gente passa por isso, e aí a gente vem para as aulas de Revit. Tá bom? Todos os módulos têm aulas de Revit, você pode ver que são várias aulas de Revit. A gente deve ter aí tranquilamente mais de 40, 50 aulas de Revit para você estar assistindo, tá bom? Então é ensinado do zero. Então é assim que funciona, né? Aqui para baixo tem os demais módulos, água pluvial, mesma coisa, né? Água fria, água quente, gás predial, enfim. E daí, a cada 2 disciplinas, a gente tem uma assessoria individual. Essa assessoria individual eu pego e vou aconselhar você no projeto que você está desenvolvendo aqui dentro do treinamento, né? Quem entra nesse momento que você está assistindo o vídeo, você vai ter essa assessoria individual comigo, tá bom? Pode ser que mais para frente eu precise de mais pessoas para estar me auxiliando na assessoria, mas nesse momento quem está se inscrevendo tem assessoria individual comigo, tá bom? Então é dessa maneira que funciona a plataforma. Daí a gente tem a ementa completa aí para você ver na página. Se você rodar, você vai conseguir ver a ementa completa do curso, aula por aula, mas quis abrir aqui a plataforma para mostrar um pouco para você como que é aqui dentro, né? A qualidade da aula, como que funciona e como a gente aborda esses 4 pilares dentro do treinamento. No fundo, se você ficou até aqui nesse vídeo, você sabe que o Conexão é para você. Então o botão está aqui embaixo, se inscreva, vem fazer parte da turma. A partir do momento que você estiver inscrito, você vai ter acesso a todas as aulas, a todas as planilhas e os documentos que a gente tem aqui dentro, né? Você ainda tem 7 dias de teste para ver se é isso mesmo que você quer, se o conteúdo vai atender a sua necessidade. Aqui a gente tem alguns alunos que já estão satisfeitos com os resultados e você pode ser mais um deles, então vem fazer parte do Conexão Treinamento Hidráulico.